quero deixar uma dica para você, que pode ser que funcione no seu caso, mas também pode ser que não. Isso depende de um bebê para o outro. Mas já tivemos bebês, 2 bebês dos 10 nesse momento que tivemos, esse número sempre muda, né? Que gostaram muito disso e outros bebês que na verdade não gostavam. Então era uma coisa negativa para eles. Mas é a ideia de simplesmente tapar os olhos do seu bebê no momento que vai dormir. Esse paninho que você usa para tapar os olhos, na verdade pode fazer 2 coisas que pode ajudar seu bebê, nesses casos, né, se seu bebê gostar, pode ajudar seu bebê a dormir. Primeiro, principalmente de dia, mas até mesmo de noite tem bebê que gosta assim, pode ajudar a reduzir a quantidade de luz que está atravessando as pálpebras do seu bebê. Então, principalmente se você está num shopping, ou como no meu caso, às vezes eu estou num culto da igreja, o bebê está comigo no colo, e tem muitas luzes acesas, né, que atravessa essa luz, atravessa a pálpebra, e às vezes aquele bebê tem uma preferência para dormir num lugar, ambiente mais escuro. Então, no caso, esse paninho ajuda a diminuir a luz que está atravessando e facilita para um ambiente de sono. Mas também uma coisa que às vezes eu gosto de cada bebê é o fato de ter um aconchego, assim, às vezes o cheirinho do paninho. Tem bebê que não liga para isso, mas tem bebê que gosta muito. Não tem bebê que fica carregando, né, o cheirinho para todo canto. A minha irmã era assim, ela tinha um paninho que era assim, parceiro dela, um paninho, e ela não largava por nada. Já comigo não era assim, então é uma preferência de cada um, é algo individual. Então esse pano pode ser algo físico e também emocional para seu bebê. No caso do nosso primeiro bebê, foi algo negativo, ele não gostava. Não que eu cheguei a fazer isso com ele, na verdade eu não pensava, não precisava. Nossos bebês não têm problemas para dormir, embora uma coisa pode facilitar ou dificultar, né? No caso dele, eu percebi desde que nasceu, qualquer coisa que passava pela cabeça dele, como no caso roupa, você vai colocando roupa, né, o bodyzinho dele ou uma camisetinha, ele prendia a respiração. Quando passava pelos olhos, ele sentia que estava cobrindo o rosto, ele prendia a respiração. Ele não chorava, não ficava com medo, mas ele prendia, como se fosse uma reação automática do corpo dele, preparando para ir por baixo da água, por exemplo. E não enfiava ele debaixo da água, obviamente, mas era uma reação automática dele. Então eu vi que no caso dele não ia fazer bem ficar tampando os olhos por qualquer motivo. No caso de outra, aquela que brincava na mão do Alex, ela brincava de durinha na mão do Alex, ela era muito independente, tinha muita autonomia. Ela foi para adoção com menos de 4 meses, um pouco antes de 4 meses, então ela era pequena. Mas uma coisa com ela é que ela amava tapar os olhos para dormir. E quando eu descobri isso, é porque muitas vezes, que nem eu falei, estava em situação onde tem muita luz, uma sala, um lugar público, um restaurante, alguma coisa assim, tem muita luz e você não pode controlar o nível do luz. E nem sempre, e eu não gosto de ficar tirando a criança e ficar andando em corredor e me tirando das situações. Eu estou lá, eu quero que o bebê se adapta. Então uma das coisas que facilitou muito no caso dela e outro bebê depois, era essa questão de tapar os olhos com um paninho. E era muito engraçado, ela simplesmente desligava. Ela tá ali, ela tá com sono, é óbvio, já dei mamar, ela tá num horário que eu já sei que é sono, começa a choramingar. E especificamente naquela época, onde eu ia no culto da minha igreja, era um salãozinho pequeno, não tinha outras salas que você podia amamentar ou algo do tipo. Então, ou era na calçada ou era dentro da igreja, só tinha essas 2 opções. E eu não gosto de ficar entrando e saindo até para não incomodar, mas também bebê chorando também não dá, né? Então, às vezes, você tem que achar uma solução naquela situação que, se fosse em casa ou algum lugar público como shopping, não ia fazer muita diferença. E foi quando eu descobri essa questão de tapar os olhos com o paninho. E ela chorando ali, de repente você tapava e ela parava.
parava o choro no meio da frase, vamos dizer, frase de choro, né? Era muito engraçado, assim, a gente chegava a dar risada, porque era muito assim rápido, muito automático. Então pode ser que facilita no seu caso, pode ser que não, vê pelo bebê, até porque não é legal ficar forçando uma coisa que o bebê não gosta. Seu bebê sabe muito bem o que quer ou não quer, não sabe comunicar com palavras, sabe comunicar, sabe chorar, sabe demonstrar, quer leite, vira a cabeça, né, quer mamar, então chora para muitas coisas, mas ele consegue sim. É que normalmente nós somos os mais lerdos, que nós não estamos entendendo o que ele já está comunicando. Para ser bem sincera, a maioria dos meus problemas era isso, o bebê estava fazendo muito bem e eu que fui perceber, putz, eu nem pensava naquilo. Então dá crédito para seu bebê, ele sabe sim comunicar se ele não gosta de uma coisa, então não fica forçando, eu não acho legal no caso. E mais uma coisa, lembrando, mãe, pai, se você usa um paninho para tapar os olhos do seu bebê, não é legal você, quando coloca no berço, você ficar colocando esse pano em cima do rosto do bebê. Então, né, dormiu no colo, você pôs ali no carrinho, pôs ali no bebê conforto, pôs ali no berço, no caso, tira o paninho, já tá dormindo, não precisa ficar com o paninho em cima, porque daí no mexe-mexe da criança, às vezes, em vez de só ficar nos olhos, desce pro rosto, tapa a boca, tapa o nariz, e não é legal, não é seguro para seu bebê. Aí também, quando eu falo de tapar os olhos, é os olhos, tá, gente? Não é o rosto inteiro. Você não vai enfiar um pano, um cobertorzinho em cima do rosto do seu bebê. Você quer que ele respire bem. Então é tapar os olhos, não o nariz, não a boca, e não colocar para dormir no berço com um pano desse tipo, porque a gente sabe que cientificamente, né, é comprovado que isso pode aumentar o risco de morte súbita. Portanto, não é recomendado no berço, só no colo da mamãe e do papai, tá bom?